E o assunto agora é eleições 2018. Com o compromisso de levar ao eleitorado sergipano as propostas dos candidatos ao governo do estado, hoje a TV Atalaia Record TV abre espaço para a série de entrevistas com candidatos. O primeiro a ser entrevistado por ordem de sorteio é o advogado e atual governador de Sergipe, o senhor Belivaldo Chagas, filiado ao Partido Social Democrático. Bom dia, senhor Belivaldo, bem-vindo à TV Atalaia Record TV, bem-vindo a esse momento Eleições 2018. Bom dia, Tamires. É um prazer estar aqui conversando com os nossos telespectadores. A gente que agradece. Eu já começo essa entrevista falando sobre a crise econômica pela qual deixa o nosso país, 13 milhões de pessoas desempregadas, e aqui em Sergipe a gente tem um dado aqui. Segundo o IBGE, de janeiro a março deste ano, aproximadamente 24 mil pessoas foram demitidas. Quais são as suas propostas para reduzir o índice de desemprego no nosso estado? Olha, realmente isso tudo é fruto da crise nacional, né? Nós não somos uma ilha e automaticamente esse reflexo cai de forma muito forte em cima do Estado, né? Nós dependemos muito da arrecadação do Tesouro, nós dependemos do ICMS e especificamente também do Fundo de Participação dos Estados. Quando há uma queda nisso, automaticamente você tem uma influência negativa. O que é que o Estado pode fazer com isso? Dentro da perspectiva do Estado, incrementar a arrecadação, fazer com que a gente diminua o tamanho da nossa máquina, diminua as nossas despesas, cortando gorduras, para que você possa incentivar, de um modo geral, a geração de emprego e renda. Só que Sergipe também depende muito de que alguém de fora do estado queira investir aqui, e não apenas dentro da economia local, porque a gente fica nessa expectativa da melhoria da economia do país como um todo. Então, a geração de emprego se dá muito a partir do momento que você possa trazer indústrias, empresas para o estado de Sergipe. Nós temos um plano de desenvolvimento industrial do estado de Sergipe, que dá condições para que as empresas possam se instalar no estado de Sergipe. Mas, infelizmente, com esse momento que estamos passando, o pessoal fica ainda temendo o que ia acontecer. Mas nós estamos abertos para discutir com empresas que possam estar no nosso estado, como está acontecendo recentemente com a termoelétrica, né? Graças à termoelétrica, em que pese esse alto nível de desemprego dentro do estado hoje, nós estamos gerando empregos hoje a partir da termoelétrica do estado e estamos buscando, claro, condições de atrair empresas, indústrias para o estado de Sergipe. E sabemos que resolvendo essa questão do desemprego, resolve-se também o problema da violência e da criminalidade, porque uma coisa está associada à outra. Nós noticiamos aqui uma operação da polícia chamada Jardim do Éden, em que os traficantes chegaram a dizer que a nossa capital sergipana era um paraíso para a comercialização de drogas sintéticas. Quais são as suas propostas, senhor Belivaldo, para combater, e não somente combater, mas também prevenir o tráfico de drogas em Sergipe? Olha, em Sergipe nós estamos fazendo a nossa parte, né? Usando a tecnologia, e já estamos instalando câmeras em diversos pontos da cidade, para identificar o crime de um modo geral, para ver a questão do roubo de carro, furto de veículo, enfim. Mas a questão da droga hoje passa muito também pela questão relacionada ao país. Não dá para você fazer segurança pública sozinho. As fronteiras do nosso país estão escancaradas. Você falou aí em droga sintética. Sergipe não produz droga sintética. As drogas sintéticas estão entrando nos estados, principalmente no Nordeste, pelas fronteiras do país. E o país, repito, está com as fronteiras escancaradas. Se a gente não tiver essa ação de forma integrada entre o governo federal e Estado e União, fica difícil para a gente fazer a nossa parte. Muito embora estejamos trabalhando no sentido também de fiscalizar as nossas divisas para ver se a gente evita, né, a entrada das drogas no Estado. Mas, repito, o ideal seria que o Brasil fizesse a sua parte, fechando as fronteiras, os portos, os aeroportos, as drogas estão entrando, os armamentos estão entrando pelos aeroportos. Então, automaticamente, isso faz com que todo o país, o Nordeste, Sergipe, receba esse peso terrível que acaba influenciando na vida do jovem, principalmente, e aí complica realmente a vida do cidadão, complica a vida do sergipano como um todo, porque por mais que a gente se esforce para aumentar a sensação, né, de segurança, as coisas acabam acontecendo. Mas o fato concreto é que os números estão mostrando que a violência
tem diminuído no estado de Sergipe e, com isso, automaticamente, a gente acaba inibindo também a questão das drogas. Então, o senhor quis dizer com isso que a solução, então, seria um diálogo com o governo federal para que se combatesse, então, esse tráfico que ocorre por causa da liberação das fronteiras, da facilidade que existe. Exatamente. Segurança de forma integrada. O Estado sozinho não faz. União, o Estado e os municípios. Os municípios onde nós temos guardas municipais, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de integração com essas polícias locais, né? Fazendo com que, inclusive, eles tenham um curso de aperfeiçoamento aqui em Aracaju. O Estado tem disponibilizado condições para isso. Aqui no nosso estado não existe um hospital público de reabilitação para pessoas que são dependentes químicos. Existe algum plano, alguma proposta focada nisso? Nós temos convênios com algumas entidades, né? Mas há sim a necessidade de ampliar, né, o atendimento nesse sentido, e nós estamos tratando desse assunto, inclusive, também no nosso plano de governo. Outra questão que é bastante importante, que nós não podemos deixar de tocar, é a educação. A educação é a grande alavanca para qualquer desenvolvimento, seja em esfera estadual ou federal. E aí, nessa questão, eu gostaria de mencionar denúncias de abandono nas escolas estaduais, por exemplo, atualmente é o que a gente vive, né? Com foco principal para as escolas dos municípios de Arauá, Tomar do Jeru, Cristinápolis, Pedrinhas e Indiaroba. São locais onde, recentemente, reportagens locais mostraram realmente um abandono, sobretudo estrutural. Existe algum plano de governo, caso o senhor seja eleito, para resolver esse problema estrutural das escolas públicas? Sim, sim. A gente tem se preocupado com a questão da evasão escolar. Isso é grave. A gente tem que trabalhar no sentido de atrair este jovem para a escola e não fazer com que ele entre hoje e saia amanhã nesse abandono total. A questão relacionada à infraestrutura das escolas é importante. Você precisa tornar a escola atrativa para que você mantenha o aluno na escola. E uma escola atrativa é aquela que funciona de dentro para fora e de fora para dentro. O que é que eu costumo dizer em relação a isso? É uma escola onde tem que ter também a participação dos pais, né? Da sociedade, da família. Eu estive em um período secretário de Estado da Educação. Nós reformamos e ampliamos 110 escolas e lembro-me que quando saí deixamos mais 40 escolas em processo de ampliação, em processo de reforma também. Ora, se você faz com que a escola se sinta atrativa, não apenas pela infraestrutura, mas também pelo que você pode apresentar enquanto qualidade de ensino ali dentro, né? Isso é extremamente importante e nós no Estado de Sergipe já estamos trabalhando num plano que tende a dar certo, que é a questão da escola em tempo integral, porque aí você faz com que você tenha esse jovem dentro da escola por mais tempo, evitando, inclusive, a questão, né, do envolvimento com as drogas. Se você dá ocupação ao jovem, quer seja pela educação, pelo esporte, pelo lazer, enfim, você acaba preenchendo a cabeça dele e deixando ele de lado do mundo das drogas. Existe algum plano periódico para manutenção estrutural, seja no modelo tradicional de ensino ou seja no modelo previsto para a escola integral? Sim, sim. Nós temos recursos que foram aportados pelo governo federal a partir do momento que foi implantado no estado de Sergipe um total de 42 escolas que já estão funcionando em tempo integral e há também a participação de recursos do estado. Há um grupo que se denomina dentro da Secretaria de Educação de Pequena Monta, que é exatamente para essa manutenção periódica, além de reformas um pouco mais adiantadas, num valor maior, num tamanho maior, repito, para que essa escola seja mais atrativa. Não dá para você ter, por exemplo, uma escola em tempo integral se você não tem equipamentos, né, que possam atrair esse aluno. Uma quadra de esporte, por exemplo, um bom laboratório de física, de química, de biologia, enfim, algo que faça com que esse aluno tenha vontade de ir para a escola e tenha vontade de permanecer na escola, claro, passando por isso, repito, pela melhoria do ensino e também pela melhor qualidade no que diz respeito ao salário do magistério. É importante você também incentivar esse ponto de vista. Com certeza, com a atualização devida dos pagamentos de salários. Agora a gente parte para tratar sobre a área da saúde, algo que é vital. Quando a gente fala sobre vida, aqui nós que somos jornalistas, chegamos a nos emocionar quando a gente vê o povo nas unidades de saúde, nos postos de saúde, enfrentando filas e mais filas, muitas vezes para marcar um exame ou muitas vezes para pegar até um medicamento muito simples. Essa realidade não é somente nas unidades de saúde, nos postos de atendimento, mas também nos hospitais cirurgias, hospital de urgências de Sergipe, onde se percebe a falta de equipamento e também a falta de material básico, como gás e insumos. Existe algum posicionamento, caso o senhor seja eleito, para resolver esse problema, para que a saúde pública tenha mais atenção? Sim, até mesmo porque nós já estamos fazendo isso. A saúde precisa funcionar também de forma integrada.
Veja que você citou aí hospitais tipo o USE e o Hospital de Cirurgia. O Hospital de Cirurgia é uma entidade filantrópica, ele é mantido por uma entidade filantrópica, mas ele faz parte da rede, ele faz parte do sistema. Quando o Hospital de Cirurgia não funciona, a rede cria problema. O que é que acontece também? A saúde básica, aquela que é feita lá na base do município, ela precisa funcionar a contento. Porque quando ela não funciona, as pessoas acabam procurando o USE, o Hospital de Urgência do Estado de Sergipe. Lá nós deveríamos atender apenas os problemas de média e alta complexidade. Aí você atende o tudo. Quando você atende o tudo, a carga se sobrepõe sobre quem? Sobre o Estado. E às vezes você tem a dificuldade do recurso. Portanto, se a rede básica municipal de saúde funciona bem, o Estado vai ter condições de melhorar a prestação do seu serviço. Nós temos hoje ampliação de serviço e quando você amplia serviço, automaticamente você precisa de mais recursos. Mas as coisas estão acontecendo. O Hospital de Urgência do Estado de Sergipe USE, e eu tive a coragem, não apenas pelo fato de estar governador, mas pela necessidade de você ver de perto. Você colocou que às vezes se emociona enquanto repórter, quando vê o caso de perto. E eu fui e também me emocionei. Eu vi o que estava acontecendo no USE e devo dizer que, em relação ao que eu encontrei, quando assumi o governo no dia 7 de abril, nós tínhamos lá uma superlotação, mais de 200 pacientes acima do limite. Quase não temos mais aquelas macas nos corredores. Por quê? Porque nós estamos dialogando, nós estamos trabalhando. A rede estadual dos municípios, nos hospitais regionais, estão começando a funcionar. E estamos ampliando a nossa ação de entendimento com o Hospital de Cirurgia. O Hospital de Cirurgia acaba sendo o coração da saúde, porque lá nós realizamos cirurgias, por exemplo, da área cardíaca. O USE não faz. O paciente passa mal, é internado do USE e às vezes tem que esperar 1 mês, 2, 3, porque a cirurgia não está funcionando. Nós vamos, inclusive, iniciar a partir dessa semana um trabalho de cogestão, onde o Estado vai estar indicando um diretor para atuar também dentro do USE, dentro do cirurgia, melhor dizendo. Olha, um grande mal da política do nosso país está associado justamente às obras inacabadas. É um problema enfrentado geral, em todo o país. Aqui em Sergipe também. O senhor tem alguma posição sobre as obras do Hospital do Câncer que está se arrastando? Olha, veja, o Hospital do Câncer é uma questão complexa. Eu devo lhe dizer o seguinte, há 5 anos atrás, quando foi projetado o Hospital do Câncer, pensava-se em construir uma estrutura, onde teríamos 27 mil metros quadrados de área construída. Um hospital que, para você construir, custaria 100 milhões de reais, cerca de 60 a 70 milhões de reais para equipá-lo e um custeio de 1 milhão de reais por dia. Começaram a construir essa obra, o governo chamou a atenção, inclusive, também do Tribunal de Contas da União, mostrando que poderíamos ter problema com o consórcio, que inclusive ganhou a licitação por conta da forma do edital, e você é obrigado a seguir a legislação. Um consórcio ganhou a licitação, iniciou a obra e depois desistiu. Nós fizemos o distrato desse contrato e vamos relicitar o hospital agora. Vamos relicitar num novo formato, dentro da realidade do momento. Nós temos hoje, dentro do USE, aceleradores lineares. Nós temos o serviço de radioterapia funcionando. Portanto, não há razão para construir um hospital do câncer, mas sim um anexo junto à área de oncologia do USE para que você possa agregar, integrar, interligar as ações da área de oncologia. Portanto, o Hospital do Câncer vai sim ser construído, mas de forma integrada, a um custo menor, pensando no futuro. Você faz de forma modulada. Começa hoje de um certo tamanho e com o tempo você vai crescendo. Imagine, construir um hospital da forma que ficam cobrando e a gente detectou esse problema e automaticamente temos que mudar ao custo de 1 milhão de reais por mês. Se nós não estamos tendo condições de custear as despesas da saúde como um todo da maneira que está hoje, imaginem com o hospital a um custo de 1 milhão de reais por dia. Portanto, de forma integrada, a gente vai ter como melhor apresentar serviços para a área de oncologia da forma em que nós estamos avançando. Não temos mais aquelas filas, temos um convênio com a Clinrad e tudo isso facilita a vida do paciente da área de oncologia. Candidato, agora falando sobre tecnologia, existe em seu plano de governo, como candidato, caso o senhor seja eleito, algo para pôr em prática no sentido de promover mais acesso, mais desenvolvimento ao setor de tecnologia e às novas tecnologias da informação e da comunicação para que todos tenham acesso? Sim, até mesmo porque a necessidade. O Estado precisa ser modernizado. É preciso trabalhar com inovação.
é preciso trabalhar com tecnologia, é preciso desburocratizar o Estado, é preciso fazer um saneamento das nossas finanças. Porque a gente fala muito nessa história, né? Ouve-se muito falar em planos de governo e você coloca uma série de coisas lá dentro do seu plano e pretende fazer isso, pretende fazer aquilo outro. Mas se você não passar primeiro pelo saneamento das finanças do Estado, para que você possa melhorar a arrecadação, para que você possa diminuir o tamanho da máquina, e é possível sim, de repente alguém pergunta, por que você não diminui já que você está no governo? Eu estou concluindo um período de gestão de um governo de 4 anos. Então fica difícil essa história de você trocar o pneu com o carro andando. Agora, caso eleito, sim, temos como diminuir o tamanho do governo. Um exemplo rápido, nós temos 2 secretarias, uma secretaria de Agricultura e uma secretaria de Recursos Hídricos. Já me perguntaram, por que não fazer a fusão dessas 2 secretarias? Eu respondi, é possível, mas nós temos 2 projetos em andamento, um em cada secretaria, cada uma com o seu CNPJ e projetos que são financiados por organismos internacionais. Então, fazer a fusão agora, neste momento, complica, mas o uso da tecnologia é importante, é preciso desburocratizar, é preciso avançar nessa área, sim. Isso, senhor Belivaldo Chagas, o seu tempo acabou. Agora o senhor tem 1 minuto para as considerações finais, por gentileza. É isso, a gente se propõe a participar desse processo de eleição por entender que o seguinte, eu acho que este momento é grave para Sergipe, para o país, e Sergipe precisa de alguém que tenha experiência, foco, coragem, porque ser gestor neste momento não é fácil, não é para qualquer pessoa. Não dá para brincar de governar. Então, em função da experiência que adquiri, pelo fato de ter assumido diversos cargos na máquina administrativa, fui secretário de Estado, fui vice-governador, estive acompanhando, claro, com a participação não totalmente direta, porque quando você está vice-governador, você pode sugerir, você está ao lado do governante, você participa do governo, mas você não tem a força para determinar. Governador é governador, vice é vice. Belivaldo no governo, quem vai dar ordem é Belivaldo, quem vai fazer a gestão do Estado é Belivaldo. Não terei ninguém por trás nem ao lado, dizendo faça assim, faça assim. Não, você vai ouvir, você vai acatar ou não as sugestões. Por isso é que eu acho que, estando preparado para o cargo, me proponho a ser governador para os 4 anos. O seu tempo acabou, senhor Belivaldo. A gente agradece a sua presença, a sua participação, abrindo conosco essa série de sabatinas. Muito obrigada pela presença. Obrigado também, foi um prazer.